nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da doação dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. unção de todos os santos, tende piedade de nós. seja-nos propícios, Perdoai-nos, Senhor. seja-nos propícios, Atendei-nos, Senhor. de todo pecado, Livrai-nos, Senhor. de todas as tentações e ciladas do demônio, Livrai-nos, Senhor. de toda a presunção e desesperação, Livrai-nos, Senhor. do ataque à verdade conhecida, Livrai-nos, Senhor. da inveja da graça fraterna, Livrai-nos, Senhor. de toda obstinação e impenitência, Livrai-nos, Senhor. de toda negligência e tepor do espírito, Livrai-nos, Senhor. de toda impureza da mente e do corpo, Livrai-nos, Senhor. de todas heresias e erros, Livrai-nos, Senhor. de todo mau espírito, Livrai-nos, Senhor. da morte má e eterna, Livrai-nos, Senhor. pela tua eterna paciência do Pai e do Filho. Não, desculpa, procedência do Pai e do Filho. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Livra-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. É consciência, é isso? É. Tá. Pela tua descida sobre Jesus Cristo, batizado. Ouvi-nos, Senhor. Livrai-nos, Senhor. Livra-nos, Pela Senhor. tua santa aparição na transfiguração do Senhor.
Ouvi-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor. Livra-nos, Livra-nos, Senhor. No dia do juízo. livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos. Livra-nos, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Para que nos perdoe, nós te rogamos. Ouve-nos. Ouve-nos. Para que te Sim. digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós te rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Para que te digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos. Ouve-nos. Ouve-nos, Senhor. Ouve-nos. Para que te digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Para que te digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Para que te digneis conceder-nos a verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Para que te digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Para que te digneis confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Para que te digneis receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Para que te digneis ouvir-nos até nós te rogamos, perdão. Ouve-nos, Senhor. Espírito de Deus, nós te rogamos. Ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o teu Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Instruíste o coração dos teus fiéis com a luz do Espírito Santo. Concede-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, agora nós vamos para a oração da Ave Estela. Conseguiu se situar aí, Rosileia? Sim, sim. A ladainha do Espírito Santo, né? Não vai ter. Agora eu vou fazer a Aves Maris Estela, tá? Mas não tem não, Carol não botou não. Botou sim. Tá no grupo. Tá no Adoradores. Espírito Santo. Deixa eu ver Sim, se depois. eu não apaguei. Ela colocou hoje, mudou hoje, e depois tem o terço. Nós vamos fazer. Não tô vendo. Não tô vendo aqui não. Mandou para ela? Tá no Adoradores você, Rosileia? Adoradores, Centro Comunitário. É, pois é. Aí tem. Não tá, não apareceu para mim não. Só tá boa noite, estamos na segunda semana. Exercício preparatório. É esse mesmo. A tainha do Espírito Santo. Aí depois embaixo. Não tem, Embaixo. não veio. Para mim não veio. Então, se Não você tem colocar escrito ler mais aí, não? Oi? Ler mais. Ler mais. Ler mais? Pode ser. Clique em cima. Doçura que começa a servir a piedade. Aí lá embaixo tem rezar a oração Ave Estela Maris. Rezar, isso. Tá, desculpa. Tá, vou se acalme, respire que eu vou começar aqui. Tá bom, desculpa. Nada. Posso? Respira fundo para você acompanhar bem.
Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai, veneramos a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo, demos aos três um louvor. Amém. Aí embaixo tem a rezar o rosário, ou ao menos um terço. Quem já está na devoção já reza o terço normalmente. E a partir de agora a gente não vai rezar o terço, senão vai ficar muito longo, né? Então vamos dar início aqui. Vou ler. Ontem nós terminamos com a belíssima oração, né? Uhum. E São Luís faz a Nossa Senhora. E hoje ele continua. O que diz São Bernardo, em termos formais, para nos inculcar esta prática. Aí ele já está falando, ele falou de quem eu esqueci, gente. A minha cabeça está uma beleza de tanta coisa. É esse que faz a oração. Ele primeiro falou dele, agora ele está falando de São Bernardo. Aí ele diz que São Bernardo nos fala, quando ela vos sustém, ela, Maria, né? Não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos cansais. Quando vos é favorável, chegais ao porto da salvação. Aí fala agora de São Boaventura. São Boaventura parece dizer-nos a mesma coisa em termos ainda mais formais. A Santíssima Virgem, diz ele, não é apenas detida na plenitude dos santos, mas ela retém e guarda os santos na plenitude deles, para que esta não diminua. Impede que as suas virtudes se dissipem, que os seus méritos pereçam, que se percam as suas graças e que os demônios lhes façam mal. Enfim, impede que nosso Senhor os castigue quando pecam. Aí tem a citação em latim, e agora ele vai falar da Virgem das Virgens. Lembrando, a gente está aqui, ele está falando porque essa é a melhor devoção, né? Essa é a verdadeira devoção. Então ele cita várias pessoas que já tiveram contato com essa devoção e que tem a melhor palavra em relação a elas. Para não ficar ele sozinho falando, ele cita outras pessoas. E agora ele vai falar da Virgem. A Virgem Santíssima é a Virgem fiel, que pela sua fidelidade a Deus repara as perdas que a infiel Eva causou por sua infidelidade. Obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para todos que se lhe dedicam. Por isso, um santo a compara a uma âncora firme, que os retém e impede de naufragar no meio do mar agitado deste mundo, onde tantos perecem por se não segurarem a esta âncora sólida. Nós ligamos as almas à vossa esperança como a uma âncora firme. Então, aqui está dizendo que a melhor forma de não se perder é essa devoção à Virgem. É como se fosse uma âncora
diante até do demônio, né? De todos os pecados e até do demônio. Continuando a falar sobre a Virgem Santíssima, foi a ela que mais se uniram os santos que se salvaram e que uniram os outros para perseverarem na virtude. Felizes, pois, 1000 vezes, felizes os cristãos que agora se agarram fiel e inteiramente a Maria, como uma âncora firme. As investidas das tempestades deste mundo não os farão sossobrar, nem perder os seus tesouros celestes. Felizes os que se lhe acolhem a ela, como a arca de Noé. As águas do dilúvio do pecado que afogam a tantos não os prejudicarão, porque aqueles que em mim trabalham na sua salvação não pecarão. Repete a Santíssima Virgem com a sabedoria. Aqui é a sabedoria divina, tá? Então, as águas do dilúvio do pecado que afogam a tantos não os prejudicarão, porque aqueles que em mim trabalham na sua salvação não pecarão. Repete a Santíssima Virgem com a sabedoria. Aqui é a palavra da própria Virgem, né? Felizes os próprios filhos da infeliz Eva, que se ligam à mãe e virgem infiel. Bom, ela fala que eles são felizes e também fala que eles são infelizes porque Eva deixou o pecado no mundo, né? Então, repetindo para que vocês entendam. Felizes os pobres filhos da infeliz Eva, que se ligam à mãe e virgem fiel, que sempre permanece fiel e nunca se desmente. Ela ama sempre os que a amam, com um amor não apenas afetivo, mas efetivo e eficaz. Não é apenas um amor afetivo, é um amor também efetivo e eficaz, porque os impede, por meio de graças abundantes, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Então, quem se apega à mãe está mais fielmente presa a Jesus. E os pecados que todos nós cometemos por nossa própria humanidade, ela os retém e os purifica e leva até Jesus da melhor forma possível. E também nos impede de termos essas atitudes pecaminosas. Muitas das vezes, até nós pensamos, mas ela intervém para que não aconteça, a não ser quando o filho quer mesmo se perder, né? Continuando, esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo que lhe damos em depósito. E uma vez que o recebeu como depositária, é obrigada em justiça. Aí tem um comentário. Eu não vou ler esse comentário não, tá? Vou pular esse comentário. Ou vocês querem que eu leia? Ele tem uma certa importância. Vamos lá. Comentário. Não convém aplicar termos e conceitos jurídicos à vida sobrenatural. É essencialmente uma vida de amor que se sente ofendida quando alguém lhe vem lembrar as exigências da justiça como norma de ação. Então, para a mãe, a justiça independe da justiça comum, pois ela tem uma vida santificada e sobrenatural. Ela quer muito mais, quer entregar-se incondicionalmente ao amado e não limitar-se a satisfazer apenas as exigências da justiça. Então, termino o comentário aí. Ela não se limita à justiça dos homens. Ela tem uma justiça própria da sobrenaturalidade dela, tá?
é obrigada à injustiça. Bom, voltando lá. E uma vez que o recebeu como depositária, é obrigada em justiça a nolo guardar. Então, nós nos damos como depositária e ela, em justiça, nos guarda, em virtude do contrato de depósito. Então, todas as vezes eu estou depositando minha vida em tuas mãos, as minhas boas obras em tuas mãos, em contrato do depósito, ela não vai ver justiça ou injustiça, ela vai visualizar melhor o que nós temos no nosso interior do que aquilo que estamos cometendo como humanos. Do mesmo modo, uma pessoa a quem eu tivesse confiado 1.000 cruzeiros seria obrigada a guardar-nos, e se por negligência eles se viessem a perder, em boa justiça seria ela responsável. Mas não, nunca a fiel Maria deixará perder por negligência o que lhe tiver sido confiado. Seria mais fácil passarem o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para os que nela confiam. Pobres filhos de Maria, a vossa fraqueza é extrema, grande a vossa inconstância e bem corrompida a vossa natureza. Fostes tirados, é certo, do mesmo barro corrompido de que os filhos de Adão e Eva, mas não desanimeis por isso. Consolai-vos, alegrei-vos, eis o segredo que vos ensino. Segredo desconhecido pela maioria dos cristãos, mesmo pelos mais piedosos. Então, ele está nos ensinando a nos darmos a Maria completamente e, apesar de sermos cheios do mesmo modo que os filhos de Adão e Eva, nós fomos remidos por Jesus e, através dela, nós seremos remidos também. Não guardeis o vosso ouro e a vossa prata nos vossos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou. Eles são pequenos, velhos e fracos demais para guardar tão grande e precioso tesouro. Não ponhais a água pura e cristalina da fonte nos vossos vasos estragados e infectados pelo pecado. Se o pecado já não existe em vós, ficou pelo menos o seu odor e a água se contaminará. Não deiteis os vossos vinhos finos em vossos tonéis velhos, que já foram cheios de mau vinho, ficariam estragados e em perigo de se perderem. Embora me compreendais, almas predestinadas, quero falar mais claramente. Não confieis o ouro da vossa caridade, a prata da vossa pureza, as águas das graças celestiais e o vinho dos vossos méritos e virtudes, a um saco roto, a um cofre velho e arrombado, a uma vasilha estragada e contaminada como sois vós. Do contrário, sereis roubados pelos ladrões, isto é, pelos demônios, que procuram e espiam noite e dia o tempo propício para o fazer. Do contrário, estragareis pelo mau odor do vosso amor próprio, da confiança em vós mesmo e da vossa própria vontade, tudo o que de mais puro Deus vos dá. Aqui ele está falando que se nós formos ver, guardar as nossas boas obras como virtudes nossas e não dedicá-las à mãe e a Jesus, nós vamos nos perder, porque o demônio está aqui para nos tentar. Então, toda obra que for feita não é minha. Eu as faço pelas mãos de Maria para ser entregue a Jesus. É assim que devemos proceder sempre. Até mesmo quando eu estou lendo aqui,
Não sou eu que estou lendo. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, você é a substituta de Luiz. Eu disse, é engano seu, aqui não existe substituto. Cada um é único. Então, se Deus chama alguém, ele chama por seus méritos, por aquilo pelos méritos de Deus, não meu, tá? Pelos méritos que ele vai me depositar, sabendo que eu estou aqui tentando uma comunhão maior com Maria, com o Espírito Santo e com Jesus, tá? É desse modo. Aí ele fala o que devemos fazer. Colocai, lançai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Ela é vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção. Depois que o próprio Deus se encerrou neste vaso com todas as suas perfeições, tornou-se todo espiritual e fez-se a morada das almas mais espirituais. O próprio Jesus teve como vaso Maria, né? Então, o vaso Maria tornou-se honorífico e trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne em devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Enfim, tornou-se rico como a casa de ouro, forte como a torre de Davi e puro como a torre de marfim. Ah, como é feliz aquele que deu tudo a Maria, que se confia e perde em tudo e por tudo em Maria. É todo dela e ela é toda dele. Pode dizer ousadamente como Davi, Maria foi feita para mim. Ou como o discípulo amado, recebia como toda a minha riqueza. Ou como o próprio Jesus, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Se ao ler isto, algum crítico imaginar que falo com exagero, levado por devoção desmedida, pobre dele. Não me compreende, ou porque é um homem carnal, que não entende as coisas do Espírito, ou porque pertence ao mundo e não pode receber o Espírito Santo, ou porque é orgulhoso e crítico, e condena ou despreza tudo o que não percebe. Mas as almas que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e de Maria, essas compreendem-me e apreciam, e é para elas que eu escrevo. No entanto, retomo a matéria interrompida, dizendo a uns e a outros que Maria Santíssima é a mais honesta e liberal de todas as simples criaturas. Nunca se deixa vencer em amor e liberalidade, e em troca de um ovo dá um boi, como diz um santo. Quer dizer, por pouco que se lhe der, ela dá muito daquilo que recebeu de Deus. Se, pois, uma alma se lhe entrega sem reservas, ela também se lhe dá toda, contanto que a alma ponha nela, sem presunção, toda a sua confiança, trabalhando por sua vez em adquirir as virtudes e em vencer as suas paixões. Nós nos entregamos a Maria, mas também temos que fazer a nossa parte, né? Não é esperar que tudo caia do céu como chuva, não é assim. Tudo tem a nossa vontade e o nosso querer. E aí eu vou terminar com a oração. Os fiéis servos da Santíssima Virgem digam, portanto, com a ousadia de São João Damasceno: tenho confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo a vossa proteção, nada temerei. Com o vosso socorro,
combaterei e porei em debandada os meus inimigos, porque a vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Acabamos por aqui. Amém? Quer que eu faça de novo a Amém. oração? Todos ouviram? Ouvi. Sim. Ouvi Sim. Eu ontem fiz a oração antes de dormir. Então, a de hoje, ela está sempre terminando com uma oração. E aqui é a oração de São João Damasceno, eu vou repetir. Tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo a vossa proteção, nada temerei. Nada Com o temerei. vosso socorro, combaterei e porei em debandada os meus inimigos, porque a vossa devoção é uma arma de salvação Alma que de Deus dá aos que querem salvar. que quer salvar. Eu repeti com você baixinho. Eu ouvi. Então, desse jeito que a gente faz mesmo. Eu ontem achei tão linda que eu fiz num propósito que ainda estou no processo para alcançar o propósito, mas alcançarei com certeza. Aquilo que ficou de melhor, Deus fará. E Amém. aqui para o dia de hoje, terminamos com São João Damasceno, que amanhã eu não vou lembrar, mas vocês me lembrem.